Esta quinta-feira, dia 29, será realizado em todo o país o Dia D de Inclusão Social e Profissional das Pessoas com Deficiência, o dos beneficiários reabilitados do INSS. A iniciativa tem por objetivo impulsionar a inclusão social e profissional das pessoas com deficiência. Para a gente saber como será desenvolvida essa ação em Mato Grosso, eu converso agora ao vivo com a secretária adjunta de Trabalho e Emprego do Estado, Vanessa Rossim. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço. O que está previsto de programação nesse dia D 29? Na verdade, é uma grande programação feita com todo carinho aí para as pessoas com deficiência. Mas nesse dia, especialmente, nós temos todo o país mobilizado para o dia D. É uma experiência que começou no Mato Grosso e o Ministério do Trabalho e Emprego replicou a todas as unidades da federação. Então, nós teremos todos os estados também trabalhando na inclusão das pessoas com deficiência. É um dia o quê? Para divulgação das políticas públicas por essa inclusão no mercado de trabalho de pessoas com deficiência, é isso? Exatamente. A intenção é fazer com que essas pessoas voltem a se integrar a esse meio social, ao trabalho, porque isso também faz parte de uma reabilitação de autoestima dessas pessoas, né? A convivência social também ajuda, né, para que essas pessoas sejam reintegradas na sociedade, né? Porque em décadas passadas a gente vê assim até algumas pessoas reclamando isso hoje. Às vezes a pessoa era um cadeirante, não tinha uma perna e aí conseguia às vezes se aposentar pela Previdência Social e ficava excluída da sociedade. Ostracismo, né? Hoje não, hoje a pessoa mesmo faltando um membro, ela pode continuar trabalhando, atuante, é isso? Exatamente, a ideia é que ela continue trabalhando, produzindo, se sentindo produtiva também, socializando, porque isso faz bem para ela também, estudando, se qualificando. A ideia é que ela também tenha uma vida comum, uma vida normal, apesar dessa deficiência que ela tem. Né? Então a ideia é o quê? É fazer com que os empregadores que têm a obrigação de empregar as cotas por lei façam essa inclusão dessas pessoas. Então nós temos lá pessoas, por exemplo, do Senai, que vão orientar esse empregador de como fazer a inclusão desse deficiente na sua empresa. Né? Porque às vezes a pessoa também tem dificuldade de entender o mundo, de entender o mundo desse deficiente. Nós vamos ter uma tenda, a gente chama de viver além dos olhos, né? Que as pessoas vão ter essa sensação de como é que uma pessoa cega se sente, né? Para entender o mundo dela também e conseguir ajudá-la. Nós tivemos experiências de pessoas cegas que trabalhavam em linhas de produção de montador de veículo. Né? Então ela tinha os locais onde ela depositava as peças, ela conseguia montar lá e trabalhar normalmente. Isso porque ela, por não enxergar, ela desenvolve os outros 4 sentidos. No caso, o tato. Exatamente. E ela é mais capaz do que outras pessoas que enxergam. Exatamente. E essa condição sensorial, né? Do local onde estão as peças, tudo isso ele sabia demarcado e conseguia produzir lá como qualquer outro trabalhador. Chegou a falar sobre a questão de empresas. Por exemplo, no serviço público, a gente vê muito em concurso público, tem a cota para pessoas com deficiência. E nas empresas privadas, que tipo de empresa tem uma cota? Como é que funciona isso? Sim, nós temos uma legislação que trata disso e dependendo do tamanho da empresa, ela vai ter uma cota, do tamanho de número de funcionários e tamanho de produção da empresa, ela tem um número determinado de pessoas que ela precisa contratar. E aí é que entrou também a nossa parceria com a Superintendência Regional do Trabalho, porque há várias empresas dessas já notificadas pela Superintendência Regional do Trabalho para cumprir essa cota. Explicando melhor isso, quer dizer, a empresa que é obrigada por lei a contratar trabalhadores com deficiência e não contrata esses trabalhadores, ela pode ser multada, ela pode ser punida por isso? Sim, ela pode ser punida. A Superintendência Regional do Trabalho faz a fiscalização do cumprimento dessas cotas nas empresas. Então, ela tem a obrigação de contratar a pessoa com deficiência. Agora, o empresário ele tem alguma orientação? Ou seja, através dessa lei, ou através de vocês, enquanto gestores? Nós temos feito várias rodadas, né, de orientação, de workshops, inclusive dentro do próprio Cine, com parceiros, para que esses empresários também se sensibilizem. E eu pergunto isso não só no sentido de respeitar a lei na empregabilidade das pessoas com deficiência, mas também adaptações para acessibilidade dentro do ambiente da empresa e mais do que isso também, que funções dentro da empresa, do mercado de trabalho, aquela pessoa com deficiência pode executar sem causar um acidente de trabalho para ela ou para outras pessoas. Para outras pessoas, exatamente. É para isso que, por exemplo, o Senai nos auxilia nesse dia, com a Denise Molina, que é uma consultora do Senai, fazendo essa orientação. Olha, você não pode pegar as muletas dessa pessoa e deixar do outro lado da parede, porque ela não vai conseguir se locomover.
Então são coisas assim muito simples que às vezes dificultam. Ou, por exemplo, o refeitório de uma determinada pessoa numa empresa lá era cascalhado e a pessoa muletante não conseguia fazer a sua refeição. Então tem que ter todo um preparo também desse empresário para o mundo dessa pessoa que está vindo para dentro da empresa. Nesta quinta-feira, 29, é só o dia D, mas durante todo o ano vocês divulgam isso que nós estamos conversando aqui um pouco. Para quem quiser saber mais informações sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, procura onde essas informações? Isso, procure o Cine na rua Baltazar Navarro, 567, no bairro Bandeirantes. E nesse dia também, além da inclusão formal, nós teremos oferta de crédito, né? Nós teremos oferta de qualificação pelo Pronatec Viver Sem Limites, nós faremos também carteira de trabalho, CPF, carteira de identidade. O Senac fará também um grande mutirão, né, para o corte de cabelo, imagem pessoal desse trabalhador que deseja aí uma vaga de trabalho. E essas vagas todas que nós temos já cadastradas de trabalho, de oferta de emprego e muitas mais que serão oferecidas nesse dia. Obrigado e bom dia. Eu é que agradeço.